Nossa, ETF Pique sempre dói meu coração quando eu ouço isso, cara. Se você não tem um plano, você vai lá, vai se encantar com a rentabilidade dos últimos 12 meses, vai aplicar com qualquer um e vai ser uma zona tremenda. Eu não vou ficar querendo escolher a empresa, eu vou pegar um conjunto de empresas que tenham as mesmas características, né? Essa é a essência do ETF. Se eu fosse definir a gestão passiva em uma frase, seria que ela é baseada em regras. Tem gente que acha que escolher o ETF é só falar qual o ticker da moda e seguir, mas não é assim. Hoje a gente vai mostrar o passo a passo de como escolher um ETF de renda variável de forma realmente embasada e não só seguindo o ruído e a manada. E aí, galera, Aê, bem-vindos ao Stop Loss. Isso é uma coisa que é sempre muito pedida para a gente, uma forma prática de escolher mesmo o ETF. É o que a gente quer no dia a dia. A gente quer abrir e saber como que a gente vai decidir. E hoje vai ser esse passo a passo. Começando por um ponto aí que todo mundo concordou que poderia ir por ele. Então, é o ticker. E aí o ticker é aquele nome que você vê lá na corretora assim que você abre. Então, BOVA 11 e VVB 11. Então, é a primeira coisa. O que é que vocês têm a falar aí sobre o ticker, galera? Eu posso falar, começar nessa? Pode, vai lá, Vai. vai fundo. vai. O ticker, na verdade, beleza, é como se fosse o nome, né? É a Bisnaguinha Seven Boys, né? A questão é que, antes do ticker, na minha visão, tá? O que você faz antes de entrar no supermercado e comprar a Bisnaguinha Seven Boys? Você monta o quê? A sua lista de compras. O que você quer. E você não entra no produto específico que você quer a bisnaguinha Seven Boys. Então, assim, eu quero pão, X, tal, tal, tal. E depois você vai ao supermercado e aí sim você vai olhar e comparar os diversos produtos que atendem isso. Então, eu acho que mais importante do que o ticker, antes do ticker, do produto em si, é ver a exposição qualquer classe, né? O que eu quero? Eu quero pós-fixado, eu quero atrelado à inflação, eu quero atrelado ao dólar, quero internacional. É isso primeiro. Primeiro é definir o índice, qual que é a classe que você quer seguir. Definiu isso, de fato, o seu asset allocation, a exposição, aí depois a gente entra no mercado e vê quais são os produtos que tem, quais são os tickers, e aí sim, a gente olha, vocês concordam, não concordam? Qual que é a opinião de vocês? Eu concordo, cara, concordo. Agora faz sentido, então. Faz Ah, sentido. garoto. Então vamos lá, Então cara, vamos vamos lá. Então eu vou começar. puxar. Então, a Isso. primeira coisa que tem que olhar quando for escolher um ETF de renda variável, né? Lembrando que hoje a gente vai falar somente de renda variável, não vamos entrar com relação aos ETFs de renda fixa, é saber que tipo de exposição você está querendo. Então, por exemplo, você quer se expor somente às ações brasileiras? Você quer se expor somente às ações americanas? Você quer se expor às ações do Chile, do México, da China ou de forma global? Então, acho que é o primeiro ponto que as pessoas têm que entender, né? Qual, digamos, qual a sua exposição geográfica, né? Onde que você quer se expor, onde que você quer buscar essa exposição. E aí depois, quando você tem essa exposição, digamos, eu defini, eu quero investir no Brasil, eu quero as ações brasileiras. E aí você pode ter, digamos que, algumas formas de se expor aqui às ações brasileiras. Porque você pode se expor, por exemplo, de uma maneira ampla e neutra, ou seja, simplesmente seguindo a média do mercado, como a gente gosta de dizer, né? Então a gente vai tentar pegar um índice amplo, pegar um índice neutro, ou então você pode pegar alguma estratégia específica, focada em valor, focada em qualidade, em small caps, e a gente vai, digamos que, deixando, refinando, digamos assim, a estratégia, né? Deixando ela mais específica, para depois chegar, né, procurar o nosso produto, como o nosso amigo FK falou, procurar o ticker, né? Qual o ticker que eu vou escolher para me expor, por exemplo, ao Brasil, sendo que eu quero uma estratégia de dividendos no Brasil. Aí tu vai escolher os tickers que tem disponíveis aí com essa estratégia. Isso é muito importante, ter esse plano antes, de saber quais são. Porque geralmente você não vai montar uma carteira com ETF só, né? Você vai fazer uma composição, né, de diferentes classes de ativos, vai analisar como se comportou, como vai se comportar, etc. E isso é muito importante porque se você entra no supermercado e não está com essa lista pronta, quem já entrou no supermercado e ficou comprando várias coisas que nem deveria? Foi pelo instinto. Ah, tem o pãozinho aqui, tem um chocolate aqui, etc. Comprou mais do que deveria, não comprou o certo e deu super mal. Nas corretoras é pior ainda, porque você vai ver vários produtos lá, né? Se você não tem um plano, você vai lá, vai se encantar com a rentabilidade dos últimos 12 meses, vai aplicar com qualquer um e vai ser uma zona tremenda. Então, esse trabalho
de fazer de fazer esse esforço de montar o seu asset allocation, definir quais são as classes de ativos, é o que você deveria tomar mais tempo, na minha visão, tá? Os 90% do tempo é nisso, e depois o ativo específico é a cerejinha do bolo, na minha opinião. Eu acho isso tão importante, cara, que o Portfolio Builder lá, agora que eu estou colocando os produtos, toda a simulação dele é feita com os índices, porque é onde vai ser definido quais as classes de ativo que você quer expor, quais os riscos você quer se expor. Então, o índice ele dita, e a gente já viu vários estudos sobre isso, já lançamos algumas informações sobre isso, de que o asset allocation, né, e os índices as classes de ativo de forma geral é que determinam tanto a distribuição do retorno quanto os próprios retornos. Então a questão chave que você tem que definir, a quais riscos você quer se expor, e aí vocês vai nos produtos. Hoje nós estamos falando de ETFs, mas quando você coloca o índice, ele deixa você até mais apto a escolher outros produtos. Pô, eu vou de ETF aqui, eu vou de previdência privada ali, eu vou de Tesouro Selic ali, e por aí vai. Você implementa esses índices de várias formas e os ETFs implementam também esses índices, né? É um dos produtos. Então, Eu gostei que vocês pegam uma coisa simples e aí transformam num asset allocation versus security selection. Isso aí é o espírito stop loss, mas eu concordo que tem que começar primeiro com você saber qual é o portfólio que você deseja. E o Antes de ir portfólio. pro Não, só para ativo. complementar, que o Geraldo falou dos neutros, dos amplos, e isso, para mim, na minha visão, esses amplos e neutros é a cesta básica. É o principal, os 90% tal. Quer comprar aquele chocolate gourmet, não sei o quê, quer comprar aquela picanha suprema, não sei o quê, etc. Pode, mas tem que ser um pedacinho pequeno, que A seriam pimenta, hein? a pimentinha, exatamente, a pimentinha. Se quer colocar, coloca, mas coloca um pouquinho. É só essa ressalva que E você vai só, ver que tem muitos ETFs. Eu acho que grande parte da carteira tem que estar nesses amplos e neutros. e só para explicar aí para os nossos telespectadores, digamos assim, que quando a gente fala de um ETF neutro e amplo, né, o que, que é, digamos, o que, que são esses termos, né? Normalmente, um ETF neutro e amplo, ele busca se expor, certo, a praticamente todas as empresas, digamos que investíveis, digamos, de um determinado país ou região, né? Ou seja, pelo menos as empresas que têm um requisito mínimo de liquidez, digamos assim, e ele faz o ponderamento, ou seja, ele dá peso àquelas empresas conforme o seu valor de mercado. Então, um exemplo bem simples que a gente tem, o que é um índice amplo aqui no Brasil? É o Ibovespa. O Ibovespa praticamente compra as principais empresas, não todas, mas as principais, digamos assim, né, empresas aqui do Brasil e pondera conforme o seu valor de mercado. O S&P 500, que é o índice que representa as maiores empresas americanas, ele faz a mesma coisa. Então, esses ETFs amplos e neutros, eles não vão ter nenhuma estratégia específica. Eles não vão se atentar se a empresa está cara ou barata, ou se é do setor tal, ou se é temático, ou se a empresa é de qualidade ou de momento. Não, eles vão simplesmente comprar ou todas, ou pelo menos as maiores empresas daquele país ou região e ponderar conforme o valor de mercado. E são esses ETFs, digamos, que o FK falou agora, né? Que são os principais, é onde você deve começar a sua carteira. Você vai começar a montar a carteira. A gente aqui sempre fala que o ideal é começar por um fundo global, justamente porque um fundo global vai comprar todas as empresas do planeta, vai ponderar conforme o valor de mercado, e aí depois você vai escolhendo ali as suas cerejinhas, a picanha suína, a picanha de não sei o que, vai realmente personalizando, né, seu portfólio. Fechou com chave de ouro esse tópico. Boa. Gostei. Vocês estão falando, então, que é a estratégia. Então, é uma estratégia neutra, ampla, é uma estratégia com uma pimenta, que é os nossos queridos fatores. E antes disso, eu queria saber sobre o índice. Então, aonde vocês veem que o índice ele entra na hora de a gente escolher o ETF? O índice, a gente tem que ver o índice como um conjunto de regras, né? Digamos que é um conjunto de regras que vai definir como será o processo de seleção dos ativos. Então, aqui no Brasil, que por norma da CVM, tá, todo ETF ele é obrigado a replicar um índice. Então, quando uma gestora, digamos, decide criar um ETF, ela vai, digamos que ela vai procurar no mercado alguma empresa que forneça índices de mercado. Não é a gestora, às vezes, do ETF que fabrica o índice. Né? A gente tem hoje empresas especializadas na criação de índices específicos, que pode ser sob demanda, ou simplesmente a empresa lá cria o índice, deixa lá numa prateleira, esperando que alguma gestora venha escolher aquele índice, né, para o ETF replicar.
Então, o índice, né, às vezes as pessoas confundem um pouco, né, ETF, índice. Então, a gente pode ver que pode fazer mais ou menos essa analogia, né? A gestora, ela cria um ETF, como ela tem que a obrigação de replicar um índice de referência, né, que é um conjunto de regras, ela vai no mercado, vai procurar aí o índice que mais se adapta ali para a estratégia que ela está buscando. Se ela não achar nenhum índice, ela pode inclusive entrar em contato com uma provedora de índice e fazer um índice, digamos que sob demanda, né, escolhendo ali as regras, a metodologia que ela vai acabar seguindo. Então, E tem, o e índice tem, mais ou menos dessa forma. E tem umas regras, né, Geraldo? Tipo, o índice ele não, ele tem que ser público, né? Tem que ser sistemático e tem que ser de fácil replicar. Você consegue replicar de forma fácil, né? E não pode ser a mesma da gestora, tem que ser uma outra empresa que faz o índice para não ter nenhum tipo de conflito ali do cara tá mexendo no próprio índice, na própria gestão, que aí deixa de ser passivo, né? Deixa de ser seguindo o índice. Então tem essas regras aí que a gente também tem que seguir na hora de definir o ETF, né? Na hora de definir qual índice que a gente vai utilizar, entender essas regras aí. E a galera deve estar se perguntando, beleza, mas qual que é o índice que eu escolho? O ponto é que eu acho que para escolher o índice, precisa entender muito bem os seus objetivos e necessidades. Por exemplo, o cara quer um negócio sem volatilidade, sem nada. Pô, o CDI, a Selic, acompanhar o CDI, eu acho que seria um índice que vai ser praticamente uma linha reta. Pô, eu quero algo para daqui 3, 5 anos e aguente uma certa oscilação. O índice IMAB5, né, que são títulos atrás da inflação de curto prazo, né, menos de 5 anos, tem uma certa oscilação, mas a gente pega janelas móveis de 3, 5 anos, bate o outro índice que é o CDI. Então, pô, faz mais sentido estar no IMAB5, se eu tenho um horizonte de 3 a 5 anos, do que tá no CDI, certo? Então, para definir o índice, você precisa entender muito bem seus objetivos e necessidades, para estar, tô pensando mais no longo prazo. Pô, aí ações no mundo inteiro, pô, faz bastante sentido. Ou então o título atrelado da inflação de longo prazo também pode fazer sentido. Enfim, né? Então é só para deixar claro que depende muito dos seus objetivos e necessidades para se definir quais são os índices que você vai querer depois selecionar o ETF, o produto para aplicar. O que Lembrando o que a gente Lucas pode ter fala também. sobre Pode falar, o, Joãozinho, depois eu complemento. Tá certo. O que o Lucas fala sobre o índice vir primeiro. Então, na ferramenta que ele construiu, o índice veio antes dos ativos. E eu sempre falo que você tem que ter esse raciocínio, essa a linha de raciocínio. Primeiro, você tem que entender qual é o índice subjacente, para depois entender qual é a particularidade ali daquele ETF. Geraldo, o que você ia falar? Não, lembrando que às vezes a gente pode ter casos de vários ETFs que replicam o mesmo índice. Pode acontecer. Então, como a gente tem hoje vários ETFs na B3 aqui que replicam o índice Bovespa. Lá nos Estados Unidos, a gente tem vários ETFs que replicam o índice S&P 500. Então, ou seja, são duas gestoras competindo entre si, né? Mas seguem exatamente a mesma regra. Aí são outros parâmetros que depois que a gente vai conversar aqui dentro, né, nesse episódio, para tentar escolher qual que tá. Beleza, Geraldo, eu tenho dois ETFs com os mesmos índices. O que eu posso realmente analisar para ver se tem diferente entre um e a outra gestora? O que eu pode realmente, quais são os fatores que pode determinar? A gente vai conversar também sobre isso aí. Esse é o certo. Esse eu acho que a galera que já entende de ETF, assim, é para isso que eu vim aqui nesse negócio. Daí a gente já pode dar o start, né? Mas calma, mas a gente está conversando também para quem não entende muito de Tá ETF. bom. A gente quer pegar todos os públicos. Deixa eu te trazer mais um dado bem interessante, né? Porque o índice, né, como eu falei, ele é um conjunto de regras. Então, por exemplo, a gente tem um índice Bovespa, ele é um índice, digamos, teoricamente simples. Vai ter lá algumas regras de liquidez, certo? Então, basicamente, ele vai selecionar as maiores empresas do Brasil e vai ponderar conforme o valor de mercado. Então, ele tem essas regras pré-estabelecidas. Só que o índice ele pode ter também algumas formas de ponderação diferente. A gente pode ter um índice que ele vai ponderar dando pesos iguais a todas as empresas. Então, hoje a gente tem um ETF no Brasil que busca se expor exatamente ao índice Bovespa, né? Só que ele não segue a metodologia do índice Bovespa. Ele segue exatamente as mesmas empresas do índice Bovespa, só que ele dá pesos iguais para todas elas. Então, tu vê que, às vezes, a gente tem a mesma exposição no mesmo país, no mesmo número de empresas, só que a ponderação ela é diferente. Porque a gente, na real, a gente tem três formas de ponderar o índice. A gente pode ponderar ele conforme a capitalização de mercado, como eu mencionei para vocês anteriormente, como dar pesos iguais às empresas, como eu acabei de falar, e também existe uma terceira forma de ponderar. E aí seria mais para casos de índices, digamos que mais específicos, que vão focar em dividendos, que vão focar em qualidade, que vão focar em small caps, em valor. Você pode fazer uma ponderação alternativa, onde você vai dar um peso maior, por exemplo, para aquela empresa que tem uma maior qualidade, ou aquela empresa que está mais barata, ou aquela empresa de menor volatilidade. Então, tudo isso aí,
O índice vai estar dentro da metodologia do índice, vai estar dentro do conjunto de regras do índice para definir como que será criado, né, aquela cesta de ativos, como será monitorada aquela cesta de ativos. Pô. Depois vale um debate sobre essa questão aí que eu ainda não consegui engolir de fazer por pesos iguais, não sei o quê. Pega uma Alphabet da vida, uma Meta, tudo mais. Ah, vou botar o mesmo peso dessa empresa do que uma empresa do Joãozinho lá. Não faz sentido, porque dentro desse gigantesco... dessa gigantesca empresa, são várias mini empresas, sabe? Então, não sei se faz sentido dividir por pesos iguais. Não sei, Cara, mas... eu ia puxar umas coisas aqui, mas aí a gente vai fazer um episódio de Exato, índice. exato. Eu não quero sair da Mas linha você já aqui. viu que já tem a demanda só para índice, que tem muita coisa para a gente conversar, né? Tem bastante demanda. Eu trouxe Olha só só, curiosidades aqui para a galera se o que, antenando para saber que existe realmente várias formas realmente de você ponderar um índice, né? De realmente selecionar os ativos ali e ponderar ele dentro de um índice. Avança, João Vitor. eu diria que o que separa muitas vezes a gestão ativa da gestão passiva é claramente o índice, até porque chama também um sinônimo à gestão indexada. Mas, se eu fosse definir a gestão passiva em uma frase, seria que ela é baseada em regras. Próximo item. Vai, Número vamos de lá. empresas. Número de Bom. empresas. Como isso influencia a decisão aí de vocês investirem ou não no ETF? Número de empresas, eu acho que é uma informação importante, porque, claro, vai depender do nível de risco que o investidor está afim de realmente de se expor, mas a ideia dos ETFs, né, é o que? A gente buscar, através de um único ativo, uma forma diversificada, né, ou seja, diversificar em vários outros ativos, né. E hoje, com essa crescente que nós temos, principalmente no exterior, com relação a ETFs, a gente tem ETFs muito concentrados. Por exemplo, ETFs com 10 empresas, com 8 empresas. Então, digamos assim, já são ETFs um pouco mais arriscados. Então, é interessante a pessoa ter ciência do número de empresas que vai ter dentro daquele ETF, para saber se faz sentido aquela estratégia dentro do seu portfólio, para ter ciência dos riscos envolvidos. Porque quanto maior a concentração, quanto menor o número de empresas dentro de um ETF, maior, digamos, que vai ser a sua volatilidade, maior vai ser a sua dispersão de retornos, certo? Dentro do seu portfólio. Porque aquele portfólio ali, aquele ETF, ele pode ir lá te entregar talvez uns retornos muito positivos, muito acima da média, talvez, mas também pode te entregar retornos muito negativos. Então, ou seja, vai ter uma volatilidade ali muito grande, certo? Dentro daquela posição, daquele ETF específico. Dentro de classes de ativos, né, e subclasses de ativos, na minha opinião, quanto mais amplo, melhor. Quanto mais ativos tiver ali dentro, melhor, porque você diversifica mais dentro do mesmo risco. É o que o Geraldo estava falando, por exemplo, o Ibov, tudo bem, tem 80 e poucas empresas, mas quanto mais amplo o índice tiver, quanto mais empresas brasileiras estiverem dentro e do mercado acionário estiverem dentro daquela cesta, mais você vai estar exposto ao mesmo risco sistemático do Brasil, do mercado acionário. Então, eu sempre gosto de ter ETFs que tenham o maior número de itens possíveis dentro daquela classe de ativo ou daquela subclasse de ativo. Bom, aí falo só pegar o gancho do renda variável global que o Geraldo comentou, tem mais de 9 mil empresas, quase 10 mil empresas num único ativo. Olha que diversificação de tirar o chapéu, né? Ó, e eu Então, mandei para vocês, hein? Tem até 7 fundos imobiliários brasileiros lá dentro. É tudo, é tudo. É porque a ideia do ETF é justamente essa, né? A gente vai, por exemplo, no caso de ETFs talvez um pouco mais específicos, né? Que vão tentar buscar fatores, que vão buscar, sei lá, talvez até um setor, alguma coisa, é buscar se expor a um conjunto de empresas daquele mesmo setor ou a um conjunto de empresas que tenham características semelhantes. Então, essa é a proposta do ETF. Pô, eu gosto de empresas que pagam dividendos de forma recorrente. Eu não vou ficar querendo escolher a empresa, eu vou pegar um conjunto de empresas que tenham as mesmas características, né? Essa é a essência do ETF. Como a gente vê agora, lançamentos de vários ETFs mais concentrados, né? Então, ou seja, as pessoas têm que tomar um pouquinho mais de cuidado, que está perdendo um pouco da essência realmente da gestão passiva, né? Da gestão indexada, porque já começa a ficar algo como mais um ETF picking, né? Do que realmente buscar uma posição um pouco mais diversificada. Nossa, ETF Pique sempre dói meu coração quando eu ouço isso, cara. Nossa. E aí, nesse mesmo mote de diversificação, de sinais que mostram se um ETF é mais diversificado ou mais concentrado, o que vocês
falariam sobre as top 10 empresas desse ETF em percentual que ela representa ali no índice. Isso é algo relevante para vocês tomarem a decisão? Eu acho muito importante o top 10, tu analisar o top 10, porque a gente às vezes pode ter um ETF com, sei lá, com 1.000 empresas, mas 3 empresas têm um peso de 50% ali dentro. Então, tu tem que estar ciente disso aí, porque vai ser um ETF, digamos que vai ser altamente dependente de 3 empresas, por mais que tenha 1.000 empresas dentro daquele ETF. Um exemplo que eu gosto de dar muito, um exemplo muito bom, é um ETF que a gente tem tanto aqui no Brasil, tá? Que é o USTK11, certo? Que ele busca, ele compra cotas de um ETF no exterior chamado VGT, que tem como, digamos que, objetivo se expor ao setor de tecnologia do mercado americano. E dentro das regras, digamos, do índice desse ETF, né, ele vai ponderar conforme o market cap, conforme o valor de mercado. Então, quase 50% do fundo são 3 empresas, basicamente, que, se eu não me engano, é a Apple, a Microsoft e tem mais outra dessas Big Techs que tem quase 50% de peso dentro do fundo. Então, o fundo tem lá mais de 100 ou 200 empresas, não sei, mas 50% do fundo está concentrado em 3. Então, se uma dessa aí, digamos que quebra, vai afetar bastante a performance do fundo, né? Eu não olho. Eu não olho porque eu acho que essa. Tipo, é porque eu também só aplico num ativo só no mundo inteiro. E se as top 10 empresas estão representando 50%, quer dizer que essas top 10 empresas estão dominando o mundo e que provavelmente tem N outras subempresas dentro delas que eu estou tranquilo. Eu continuaria investindo, mesmo se porque eu estou no mais diversificado possível e se essas empresas estão valendo tudo isso, é algum motivo, eles estão entregando algum resultado. Então. No caso do VT não tem muito para onde fugir, né? Se a gente pega o fundo Exato. global, se o fundo global tá lá 50% com 2 Exatamente. empresas, é que tem 2 empresas dominando o mundo, não tem muito o que fazer. É. Mas quando o cara busca algo mais específico, uma estratégia mais específica, é um ponto de atenção que realmente a pessoa tem que ter. É que eu sou zero de ETF FIT, mas tá bom. Não, eu tô nessa aí interessado. também. Eu tô nessa aí também. Zero. Eu nem olho. Cara, na verdade, assim, é o que a gente vive conversando, né? Eu olho tantos índices que eu não olho os produtos, depois que eu descubro qual é. E tem alguns produtos que podem ser indexados, mas são índices específicos, criados sobre encomenda. Esse tipo de índice eu nem olho, sacou? Eu olho sempre mais amplo com a questão dos índices, assim. Boa. Não faz tanto sentido quando você pega um ETF amplo como o VT, ou até mesmo quem quer investir aí no SP500, vai ver que as 10 maiores concentram uma boa parte. Mas você, quando pega um ETF desse, você faz justamente para não ter que se preocupar. Muitas pessoas pensam dessa forma. Então, acreditando aí no passeio aleatório e no mercado eficiente, o próximo vai ser taxa de administração. Peraí, então agora a gente entrou no ponto que a galera, eu acho que entrou no vídeo, que é o seguinte: definir o índice, qual que eu quero, não sei o que, vamos olhar, que nem você falou, né? Eu acompanho o Bovespa, tem vários produtos. Qual que eu escolho, sendo que tem 4, 5 que estão acompanhando o mesmo índice? Aqui a gente entra no detalhe, então, de quais são as variáveis que a gente olha para decidir, vou nesse ou não naquele. Entramos no supermercado, já temos o nosso produto aqui que a gente quer comprar e tem 10 produtos. Como que a gente escolhe? E aí o Joãozinho começou pela taxa de GDM. Todo mundo acha que o primeiro ponto que vocês olham é a taxa de GDM? Eu acho que é um dos principais pontos a serem analisados é a taxa de administração, com certeza. É ADM e emissor, né? Oi? Eu gosto de ADM? olhar emissor também, o preço e emissor, quem é que está emitindo e tal. Tá, mas Tu aí diz a gestora? vamos focar aqui na taxa de DM, então. O que você olha? Só olha a taxa de DM já era? Ah, esse daqui é mais barato, então já tem Não, um ponto. tem vários outros pontos. A gente está falando de taxa de administração agora, né? Ah, Então tem outros pontos a serem avaliados também, né? Mas eu acho que a taxa de administração ela é muito importante, porque, enfim, a gente sabe que os custos impactam demais aí no crescimento do nosso patrimônio. E se a gente tem 2 ETFs ali que, digamos, uma estratégia idêntica e um tem uma taxa de administração maior, outra menor, já é um ponto de atenção, já é um asterisco que tu vai fazer ali, dando, ó, esse cara já tem uma vantagem. Vamos ver agora outros fatores, tá?
para ver se realmente faz sentido ou não. Deixa só uma curiosidade aqui agora também, para complementar o tema taxa de administração, porque querendo ou não, o FK, tem pessoas aqui que querem aprender também coisas um pouco mais básicas, e é uma das perguntas que eu recebo bastante no meu Instagram. Geraldo, o que é uma taxa de administração razoável? O que é uma taxa de administração cara, barata para um ETF? E eu sempre falo da seguinte maneira: quando a gente tem ETFs amplos e neutros, que foi o que eu comentei agora no começo do episódio, né? Que são aqueles ETFs mais simples, que não tem uma estratégia muito específica, né? As taxas de administração elas são muito mais baratas. Lá no exterior, chega de, por exemplo, se a gente pegar um índice como o S&P 500, que é um índice que representa as maiores empresas americanas, a gente tem ETFs que tem taxa de administração de 0,04% ao ano, 0,05%, 0,06%. Então já está na casa assim do 0,0 alguma coisa. Então é extremamente barato. Quando a gente vai para um ETF que já começa a ter uma estratégia um pouco mais específica, como a parte de factor investing, alguma coisa na parte de dividendos também, a gente pode chegar ali a 0,15, 0,20, até um 0,25. Já começa a chegar, já começa a aumentar um pouco mais, né? E aí, quando a gente vai para os ETFs, digamos que mais temáticos, aqueles que realmente capturam não só a imaginação, mas o dinheiro dos investidores, né? ETFs mais temáticos, assim, de temas do momento, de tecnologias disruptivas, a taxa de administração já pode chegar a 0,5%, 0,7%, a gente já tem valores muito maiores. E aí, quando a gente vai esticando mais um pouquinho agora para estratégias muito sofisticadas, como de dividendos sintéticos, essas operações com opções dentro do ETF, né? As taxas já podem chegar a 1%, 1,2%, mais ou menos dentro dessa faixa. O sofisticado, vamos deixar claro que está entre aspas, tá? Como é que é? Tá bom. O sofisticado está entre aspas, né? Pode ser pro bem ou pro mal. Isso. Mas uma coisa, e aqui no Brasil, um ETF amplo, neutro, que é 0,2, né? Não chega no 0,2 Brasil, alguma coisa, né? Um ETF amplo aqui no Brasil, a gente pode dizer 0,1, o Ibovespa acho que tem até um pouquinho menos, não, 0,1, 0,15, e os ETFs mais específicos aqui no Brasil é 0,5, certo? Porque a gente tem um mercado ainda com poucos ETFs, não tem tanta concorrência, né? E a tendência é, com o lançamento de novos ETFs, essas taxas de administração irem caindo com o passar do tempo. Sabe uma coisa, não sei se o Lucas queria falar, mas que tem a ver com a taxa de DM, mas que eu acho que é mais amplo, que inclui a taxa de DM, que é a rentabilidade. Porque quando a gente pega a rentabilidade do ETF, a gente já está considerando a taxa de administração, e a gente está considerando um outro ponto em ETF de renda variável que é muito importante, é que o gestor consegue alugar os ativos que estão dentro do ETF. E isso já está dentro da rentabilidade do ativo. Então, eu vejo assim, pô, legal olhar a taxa de DM, mas um olhar mais completo, na minha visão, é olhar a rentabilidade que já está incluindo tanto a taxa DM quanto o aluguel dos ativos e o resultado final. Vocês concordam com essa linha de raciocínio ou não? Concordo, porque daí vai ter o efeito também do aluguel dos ativos, como tu mencionou, né? E também um outro ponto que a gente analisa que é o tracking error, né? Então, ou seja, o tracking error também afeta na performance direta do fundo. Então, quando a gente compara dois ETFs que têm a mesma estratégia, um que tem a rentabilidade maior, essa rentabilidade maior pode vir justamente dos aluguéis dos ativos, como tu mencionou, né? Ou até mesmo de um track error mais eficiente, ou um track error menor, né? Digamos assim. E às vezes essa taxa de administração é paga por causa desse aluguel dos ativos. Então ele está investindo de graça. Ou até mesmo está tendo um alfa, que a gente é contra o alfa, mas porque ele está tendo esse aluguel dos ativos, que mais que paga a taxa de administração ainda tem um ganho a mais. E na minha visão, acho que até mais importante do que a rentabilidade é esse ponto que você falou do tracking error, né? De acompanhar o índice. Porque o que eu quero quando eu aloco no ETF? Eu quero que ele acompanhe o índice. Eu não quero que ele bata o índice, que assim, porque se ele não está acompanhando o índice, está tendo um retorno de, sei lá, de 20% e um track error de 2x, e um outro que está rendendo menos, que é 18%, mas um track error de X, eu prefiro esse que está rendendo menos, mas está muito mais próximo do índice, porque eu sei que ele está seguindo a parada certa. Vocês concordam comigo? Você está recebendo o que você contratou, né? Exatamente. Então não é só olhar a rentabilidade. Eu acho mais importante até mesmo o tracking error do que a rentabilidade em si. Eu quero que ele seja muito pau a pau com o índice, né? O Geraldo fez um conjunto de fatores, um estudo, fez, Geraldo, sobre isso, do VWRA e o VT, que o VT era mais barato, mas no final o WRA ficava melhor com a rentabilidade por causa desse 15%, 30%. Não teve um estudo desse que você fez? Naquele estudo ali eu comparei tanto a taxa de administração, mas aí eu comparei dois ETFs que têm tributação diferente, né, com relação aos dividendos, para ver o que aquilo ali iria impactar realmente no patrimônio do investidor. E o VWRA era mais caro, mas valia mais a pena, né?
Isso, o VWRL era um pouco mais caro, mas pelo fato de ele ser um ETF domiciliado em outro país, né, domiciliado na Irlanda, que tem algumas vantagens tributárias, ele acaba sendo mais eficiente, né, ele acaba entregando um patrimônio maior para o investidor. Só lembrando que são índices diferentes, o VWRA e o VT, apesar deles serem muito parecidos, um é Global All Cap e o outro é Mid e Large Cap. No final fica bem parecido, mas quando for comparar um ETF, sempre comparar com aqueles que têm, se você pensando nisso, né, ver o índice que seja igual ao índice. Aí eu queria ilustrar aqui para o ouvinte e telespectador o que de fato faz a corrosão que traz a taxa de administração para o seu lucro, a sua rentabilidade. Vamos ver na prática, em números aqui. Então, olha só, se você escolhe o nosso célebre VT, que tem uma taxa de administração de somente 0,06% ao ano, depois de 30 anos, somente 2% da sua rentabilidade foi entregue à taxa de administração, como taxa de administração. Já se você escolhe um ETF com 0,5% de taxa de administração, e esse valor que você entrega, que você paga, já vai para 16% da rentabilidade, mas vai ficar pior, hein? Os seus 1% de taxa de administração parece pouco, 1% por ano só, mas ele vai entregar demais esse ETF ou esse gestor. Será que vai mesmo? Você não sabe. Mas o que você sabe ex ante, antes de acontecer, é que esse 1% vai corroer 30% da sua rentabilidade. E chegando no extremo dos 2% cobrados por aquela parcela iluminada da população e chamados gestores ativos, com isso, esses 2%, no final de 30 anos, você entregou 53% da sua rentabilidade. Então, é a diferença entre 2% da sua rentabilidade e 53%. Escolha, faça a sua pouquinho, escolha mas no longo prazo é muito grande. É isso que você quer dizer. E a taxa de administração é isso também, né? Posso puxar o gancho melhor. também? Já que a gente está falando de taxa de administração, eu falei de rentabilidade. E outra coisa que a gente tem que colocar na conta também é que a gente consegue alugar os ETFs que a gente compra. Né? Então, tem o aluguel dos ativos dentro do ETF, que você vai ver na rentabilidade, que você compara num gráfico lá, você coloca o ticker e vai ver, mas também consegue alugar o seu ativo. Então, na minha visão, o melhor modelo para saber considerar os custos e aí a rentabilidade é somar a rentabilidade do ativo, que já está considerando a taxa de EDM, já está considerando os aluguéis dentro dos ativos do ETF, mas também o quanto que você poderia receber de você alugar o seu ETF. Né? Eu sei que é impossível saber daqui para frente, mas no site da B3 tem um site que você coloca o ticker, você consegue ver o quanto que recebeu de aluguel do passado para cá. Que daí você pode ter uma noção de mais ou menos somar esses dois, etc. Né? Então, não sei se vocês fazem isso, mas é um dado curioso para saber, pô, será que eu vou ter uma grana extra se eu alugar? Né? E eu sempre coloco custódia remunerada nos meus ativos. Porque se o cara quer alugar meus ativos, alugue e eu ganho uma renda extra. Tem gente que é contra. Né? Mas aí é uma outra polêmica, mas eu acho que esse é um outro ponto também interessante de se olhar no momento de escolher o ETF. É uma informação que eu confesso para vocês que não é tão clara para o investidor. Quando tu entra no site de uma gestora de ETF, essa informação, se a gestora aluga os ativos, ela não é tão fácil de ser encontrada. Então, se algum gestor ou de alguma gestora de ETF estiver vendo esse podcast e vocês alugarem os ativos dentro do fundo, tentam deixar essa informação clara, porque isso aí é vantagem para vocês, porque dificilmente tu consegue entrar lá, cara, tu tem que ir no regulamento, ficar procurando várias planilhas, e a gente aqui que já é do, digamos, profissional do mercado, já está mais acostumado, tem dificuldades de achar, imagina quem realmente não é do mercado. Então, acho que deveria ser uma informação que teria que estar lá clara, né? Nós alugamos os ativos subjacentes que estão dentro do nosso fundo, que podem gerar retornos extras. Se quiserem botar até o histórico, passado, gerou de tantos por cento, cara, isso é melhor ainda, né? Então, Exatamente. uma dica aqui. Boa. E esse podcast não é só para quem quer
investidores, mas para os gestores saber. Os gestores querem saber, peraí, o que os caras olham? É que nem o cara da Nestlé assim, o que o cara decide na hora do supermercado de pegar um produto ou não? Aqui é a mesma coisa eles entenderem a nossa cabeça para também melhorarem a experiência, o site deles, as informações, né? Então, tem vários pontos aí interessantes que a gente pode dar de feedback para eles melhorarem. Boa. Melhoria Tem contínua. uma entrevista do cara do Itaú lá, não lembro qual que é o ETF deles lá do Ibov lá, que a rentabilidade estava dando 4 a 5% acima do Ibov só dos aluguéis, dos subjacentes ali dos ativos, ao longo do tempo, né? Não por ano. Mas é bem relevante, eu concordo com o Geraldo. Essa informação a gente tinha que E ter, no porque Brasil, né? e no Brasil é uma baita vantagem, porque 100% desses aluguéis é revertidos para os cotistas. É, Desde lá de fora que o gestor pega uma parte. Então, isso é muito legal. Se o cara é bom e faz muito bem esse aluguel, tem que divulgar no site, tem que mostrar, ó, como a gente é foda aqui. Um dos maiores diferenciais aí para o positivo que eu vi foi no IVV. O IVV ele tem uma rentabilidade assim significativamente maior do que o S&P em si. O E aí índice. você vai ver porque tem uma liquidez enorme nos Estados Unidos e eles conseguem ter esse diferencial. Claro que é ao longo de muito tempo, mas faz uma diferença até considerável. razoável. Vamos para o próximo. Então, o próximo, meus amigos, é um pouco mais técnico, mas eu quero falar sobre liquidez e o papel do market maker. Quem vai nesse? Eu posso É. começar aqui. Eu acho que esse ponto ele é muito importante, justamente porque as pessoas que estão começando a investir em ETF agora, sempre elas fazem a mesma pergunta. Pô, mas esse ETF tem uma liquidez muito baixa. E o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: a liquidez ela não é para ser um problema no ETF, porque o ETF ele é uma estrutura, né? Ele é um instrumento e faz parte dessa estrutura o formador de mercado. Quem que é esse cara, né? O formador de mercado ele nada mais é do que uma instituição financeira que ela é contratada pela gestora, que ela tem dois objetivos: fornecer liquidez para os cotistas, fornecer liquidez no mercado secundário, tanto no book de vendas quanto no book de compras, e também manter a aderência da cota que está sendo negociada no mercado secundário com a cota patrimonial, que nada mais é do que a aderência do índice, né? Ou seja, a cota de mercado se manter aderente ao índice que o ETF se propõe a replicar. Então, o formador de mercado, ele, se não me falha a memória, pode ser que eu esteja falando besteira, mas não tenho certeza. Mas eu acho que aqui no Brasil ele é obrigado a ter, todo ETF é obrigado a ter um formador de mercado. Então, isso aí garante pelo menos uma tranquilidade para o investidor, caso ele queira comprar, porque o formador de mercado vai estar lá atuando dentro do book de venda e book de compra. E normalmente como é que acontece? A gestora contrata a instituição e eles em contrato ali, eles falam, ó, vai ter que ter tantas cotas de compra quanto tantas cotas de venda, e o spread entre o bid e o ask, né, entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda vai ter que ser, sei lá, 0,15 ponto. E a instituição, né, o formador de mercado tem que honrar com aquilo ali, certo? Para fornecer aquela liquidez para os futuros cotistas, né? Esse negócio do formador de mercado, beleza, tem, mas a questão é que não basta só ter. Como que ele trabalha? Porque às vezes tem o mesmo ETF, eu não vou falar quais são os ETFs para não colocar em saia justa, mas que acompanha o mesmo índice, os dois têm formadores de mercado, só que tem um formador de mercado que está botando uma ordem com um spread muito menor e com uma quantidade bem maior do que o outro. Então, e isso nos sites dos ETFs não tem também essa informação. Eu tenho que chegar, abrir o home broker, deixa eu ver esse ticker aqui, como que o formador de mercado está atuando, porque você sabe a ordem do formador de mercado, aquela ordem maior zona gigantesca, não sei o quê. E aí você vê, puta, ó, spread desse é esse, então eu tenho que entrar na mão e na raça ficar olhando isso, né? Então, isso é um ponto importante, que todo mundo fala de formador de mercado, mas tem formadores e formadores. E aí o gestor negocia com o formador de mercado como que ele tem que trabalhar. E aí, não sei, não tem nenhum comparador de fundos que fala, pô, esse cara aqui tá trabalhando super bem, excelente, esse daqui tá meia boca, esse daqui tá fraco, né? Então, eu acho que a gente deveria ter algo para tangibilizar melhor essa entrega, porque rentabilidade é fácil, né? Você vê lá, põe no gráfico, você consegue ver bonitinho. Mas o formador de mercado, como você consegue mensurar que o cara tá fazendo um bom trabalho, se a gestora fez uma boa negociação para ter esse spread? Você não consegue, você tem que só abrir no home broker e olhando lá quanto que é o spread, né? Esse é um bom ponto levantado. Vai ficar um outro ponto também que eu acho, por mais que tenha o formador de mercado que dá essa tranquilidade para o investidor, né?
dependendo do tamanho da tua ordem, certo? Se o cara vai querer fazer uma ordem muito grande, talvez o formador de mercado não vai conseguir absorver todas aquelas ordens. E talvez se tivesse um pouco mais de transparência com relação a isso dentro dos sites das gestoras, né? Por exemplo, no sentido, o formador de mercado aguenta a ordem de tantos milhões. Acima de tantos milhões, não vai ter formador de mercado para aguentar a ordem. Então, assim, eu vejo que dentro aqui, digamos, do trabalho de consultoria, em ordens muito grandes, por mais que tenha formador de mercado, é comum, certo? As pessoas fracionarem um pouco os aportes, com medo, talvez, de formador de mercado não conseguir honrar com todas as ordens, né? Então, assim, ele resolve, ele ajuda bastante, só que ele não é perfeito. E como o FK falou, a gente não tem hoje nenhum mecanismo, nenhum site, nada que a gente consiga avaliar o desempenho do formador de mercado para cada ETF. Pô, esse formador aqui está indo bem, a aderência está tanto, porque o tracking error, que é uma medida de aderência da cota de mercado com a cota patrimonial, certo? É uma das funções também do formador de mercado, né? Manter aquele tracking error sob controle, manter a aderência da cota de mercado com a cota de patrimonial. E a gente, digamos assim, não, a gente acompanha no final do dia ali o fechamento, né? Mas ao longo do dia a gente não consegue observar como é que rolou aquilo, né? Como é que aconteceu. Então talvez também seja algo aí que o mercado precisa evoluir um pouquinho para deixar um pouco mais transparente essa parte do formador de mercado. E tem algumas gestoras que tem mais de um formador de mercado, né? Que um ETF pode ter mais de um formador de mercado. Só que eles não falam isso no site. E mesmo se, sei lá, tem 3, 4 formadores de mercado, será que 3 e 4 acaba sendo melhor do que o cara que só tem um, que fez uma baita negociação, não sei o quê? Eu não sei. É meio, sabe, eu não consigo mensurar, fica meio subjetivo. Obscuro. Exatamente. Mas o ponto importante de dúvida aqui mesmo, tipo, se há o contrato de spread que é negociado com o formador de mercado, a gente já não teria essa informação do que o cara. Tipo, ele não pode desonrar um contrato. Tipo, já não teria, nós já não teríamos essa informação. Às vezes por questão de erro mesmo, tá lá no contrato, mas ele não conseguiu, por algum motivo ele não conseguiu honrar. Então, se tivesse alguma medida, olha, ele não, o spread em contrato era 0,15, vamos imaginar. Pô, mas ao longo do mês aqui a média ficou em 0,16, quer dizer que em algum momento ele não conseguiu honrar. Não tem, assim, digamos, um lugar para a gente avaliar esse desempenho, né? E essa negociação do gestor com o formador, eles não falam, ó, bati o martelo, deixa eu pegar essa informação e colocar no site. Eles não colocam isso. Ninguém sabe qual que foi a negociação feita entre eles. Assim, a gente consegue ver o que está rolando agora no home broker. A gente abre o home broker, a gente consegue ver o que está rolando, o que o formador de mercado está fazendo. Né? Então, por isso que eu acho legal ter formador de mercado, mas eu ainda também é obscuro, que nem o Joãozinho falou. E aí, puxando esse gancho, se tem um formador de mercado, dane-se o tamanho, o número de cotistas, a movimentação diária, ou para vocês também é algo que vocês levam em consideração na escolha dos ETFs, né? Que eu acho que tem a ver com isso, né? Liquidez, né? O tamanho, movimentação diária, tem tudo a ver, né? Então, eu acho que é importante, né, ver a questão de número de cotistas, talvez até o patrimônio líquido ali, como eu conversou até um pouco antes, porque às vezes um fundo muito pequeno talvez possa não ganhar atração e ele acabar sendo encerrado. E é uma dúvida muito comum dos investidores. Geraldo, o que acontece se o fundo for encerrado, se a gestora falir, o que acontece com o meu dinheiro? Então, puxando um gancho para esse lado também, para as pessoas entenderem, né? Aquele patrimônio que está dentro do ETF, ele não pertence à gestora, ele está sob gestão. Ele está o quê? Ele não faz parte do patrimônio, digamos, da gestora, né? Ele está segregado. Então, se uma gestora vier a falir, pode acontecer duas coisas. Ou uma outra gestora assumir aquele ETF e vida que segue, ou a gestora vai encerrar aquele ETF, vão vender as cotas, o investidor vai receber os valores conforme o valor de mercado, né? Só que ele vai ter que pagar imposto e tal, vai gerar ali uma série de burocracias, né? Então, talvez avaliar, digamos, o número de cotistas, o patrimônio líquido, para ver se realmente se o ETF está ganhando tração, pode ser um ponto importante aí, principalmente às vezes no mercado brasileiro, que às vezes o mercado ainda está iniciando, às vezes tem um ETF lá, digamos que um pouco diferente, não sabe se vai ganhar tração, se não vai ganhar tração, certo? Então, eu vejo que o patrimônio líquido e o número de cotistas é mais ou menos nesse sentido, né? Realmente confiar ali que aquele ETF possa ou não ser encerrado, ou até mesmo ter mudado de estratégia, né? Como eu mencionei semana passada aqui, é normal, já pode acontecer, é raro, mas acontece, um ETF, ele pode simplesmente não ser encerrado, mas ele mudar de estratégia. E ele manda uma mensagem para os cotistas falando, ó, seguinte, esse ETF, ele era focado em ações globais e a partir de hoje ele compra somente ouro. Pode acontecer. E aí o cotista que vai querer sair ou não, porque o ETF não vai ser encerrado. Ele simplesmente, de um dia para o outro, ele vai acordar com uma outra exposição. Então pode ter uma dor de cabeça aí para o investidor que não concordar com essa mudança, ele vai ter que vender, pagar imposto, tudo isso.
E não necessariamente o menor é pior, né? Porque eu sempre gosto não só de olhar a foto, eu gosto de olhar mais a trajetória, porque às vezes teve uma gestora que lançou o ETF primeiro, era o único, com uma taxa de DM, sei lá, de 0,4%, como era o único, todo mundo investia nesse, e daí juntou um belo de um patrimônio, daí lançou do concorrente com a metade da taxa de EDM e tá ganhando uma atração maior, mas continua menor. Tudo indica que esse daqui vai passar. Então, se você bater a foto, na data de hoje, vai achar que pô, esse daqui é melhor porque está maior. Mas a tendência é que esse daqui suba, porque esse daqui tem a menor taxa de DM, não sei o quê. E, enfim, por isso que eu gosto de ver o filme e não a foto dessa questão de tamanho, de cotistas, etc. Sim, sim, sempre tem que analisar o contexto, né? Eu acho legal, pelo menos na minha percepção, assim, tipo, índices mais amplos, índices mais tradicionais, que tem mais tempo, normalmente tem mais liquidez, né? Tem mais pessoas investindo, assim. Então, como eu sou da linha do Fernando, de, tipo, simplificar e olhar a classe de ativos maiores, amplas, etc., normalmente esses ETFs são ETFs mais tranquilos com relação a isso, né? A perspectiva que eu tenho aqui da minha impressão. Boa. Pô, muito bom. E só Vamos complementando, passar. Joãozinho, antes de passar para outro ponto Vai. aí, cara, desculpa, Não, lembrando à que vontade. o formador de mercado, né, ele é. Eu não tenho ainda certeza dessa informação, mas todos os ETFs têm que ter um formador de mercado, e isso acaba sendo um diferencial do ETF, certo? Em comparação com outros fundos também negociados em bolsa. Porque é comum as pessoas verem lá, principalmente aqui no Brasil, né, que o final do ETF ele é o mesmo final de um fundo imobiliário, de um FII Infra, todos eles são finais 11, e as pessoas elas confundem às vezes e chamam, por exemplo, um fundo imobiliário de ETF ou um FII Infra de ETF. Eu já vi alguns profissionais do mercado chamando um FII Infra de ETF porque ele era um fundo negociado em bolsa, e isso aí está errado. O ETF, ele tem um formador de mercado, que é um grande diferencial. O ETF ele é considerado um fundo aberto. Esses outros fundos negociados no mercado, como FIINFRAs e fundos imobiliários, são fundos fechados, são duas estruturas diferentes, seguem regras diferentes. E o fato desses outros fundos que são fechados, negociados em bolsa, não terem formador de mercado, faz com que a cota ela possa ser negociada tanto com ágio ou com deságio, o que não acontece com o ETF. Sempre quando tu compra o ETF, tu estás negociando aquela cota muito próxima, né, do valor justo, que é a cota patrimonial ali, porque o formador de mercado vai estar atuando para manter aquela aderência, né, da cota de mercado com a cota E patrimonial. puxar o gancho, muita gente fala do formador de mercado, inclusive algumas gestoras colocam até o horário, né? Isso é importante, que não é que trabalhar todo, quando o home broker começou já está valendo. Não, tem às vezes 10h45 até não sei o quê, então tem que se atentar com os horários dos formadores de mercado. Mas uma outra parte que ninguém fala e que também nem tem no site da gestora e tudo mais, é o participante autorizado, né? Que tem o formador de mercado que põe as ordens, mas como o Geraldo falou, pô, se o cara mandar uma ordem gigantesca, não sei o que, como que vai fazer, etc. Daí o ETF nada mais é do que um pacote que tem vários ativos, né? Então ela consegue destruir esse pacote ou criar novos pacotes comprando os ativos que estariam dentro desse pacote e montar uma cota, né? Então essa é uma outra vantagem dos ETFs, de você também olhar a liquidez dos ativos que estão dentro do ETF, né? E não simplesmente o que está no home broker lá, tá? Porque se os ativos são muito líquidos dentro do ETF, pô, tem uma baita liquidez, porque daí chega o participante autorizado, compra os ativos, cria a cota e cria o ETF, entendeu? Então, só que isso não, é difícil saber, né? Tipo, como mensurar isso, ver, pô, será que o cara é bom mesmo, esse participante autorizado? Enfim, nem tá no site, né? Mas saiba que tem essa possibilidade de criar e destruir cotas para dar liquidez além do formador de mercado, que é super legal. Boa. Boa, muito bom. Então, o ETF tem aí, os ETFs, várias formas de aumentar a liquidez e proporcionar aí que fique realmente disponíveis, né? E mesmo grandes volumes de compras e vendas, isso vai conseguir acontecer, principalmente naqueles ETFs mais amplos, né? E aí, o próximo tema, o próximo item aí é sobre o domicílio do ETF. E aí tem coisa bem interessante para falar a respeito. Em relação aos domicílios, a gente tem que entender que o mercado aqui do Brasil, de ETFs, ele está cada vez mais desenvolvido e tem mais opções, mas ainda falta
ainda falta uma caminhada aí para ele ter opções assim, por exemplo, para quem gosta de fatores, para investir por meio dos fatores. Isso é uma questão. Mas para quem, como o Fernando, gosta de ETFs mais amplos, que investem no mundo todo, ele tem as opções adequadas. Lembrar uma coisa que, voltando na taxa de administração, lembrar que aqueles ETFs que compram cotas dos ETFs lá fora, você vai pagar 2 taxas de administração, a daqui do Brasil e a do ETF que ele está comprando as cotas. Por exemplo, o World 11, você vai pagar 0,36. O 0,3 é daqui e o 0,06 é do VT, do qual ele compra as cotas. Então, vocês querem falar agora sobre outras nuances e sobre a Irlanda? Não, você Porque falou daqui do Brasil que paga duas, mas você não falou que quando você manda dinheiro para fora, você paga o spread e paga o IOF, né? Então, eu sou a favor, na sim, verdade, sim, o que eu faço na minha carteira, né? Eu procuro investir lá fora, mandando dinheiro para fora mesmo, para sair do risco país, meu dinheiro não está no Brasil, está lá fora de fato, né? Então eu prefiro pagar, ó, e como que é algo de longo prazo, esse IOF e o spread, pô, vão ser irrisórios daqui 10, 20 anos, sem contar que, como você falou mesmo, né? A taxa de administração lá é bem mais barato que aqui. Mas eu não vou nem tanto na questão dos custos, é mais de eu me sentir mais seguro de estar uma parcela razoável do meu patrimônio lá fora e não no Brasil, tá? Então esse é a única questão de atenção é se você manda o dinheiro para fora, e daí a gente faz a conexão com o ETF irlandês, é o seguinte, porque se você manda para os Estados Unidos e passa dos $60.000, já começa o imposto de sucessão lá na pessoa física, né? Começa com 18%, mas pode chegar até 40%, dependendo do montante que você tem, né? Se você investe em ETFs, ações, tem alguns ativos que são isentos desse imposto, mas se você investe em ETFs, que a gente está falando aqui, e é um volume considerável, na pessoa física você pode pagar muito imposto caso você venha a falecer, né? Quer dizer, os seus sucessores na sucessão. E aí você tem duas alternativas. Uma é montar uma offshore, né? Que nem do Paulo Guedes, o cara vai lá, cria uma offshore no BVI, e aí BVI que investe nos ETFs americanos, e aí se o Paulo Guedes morrer, não precisa pagar esse imposto de herança, porque a empresa não morreu, né? A empresa continua, e aí só transfere quem que é o dono da empresa, né? Os sucessores. E uma outra alternativa, puxando o gancho, são os ETFs irlandeses, né? Que são sediados na Irlanda. E a vantagem da Irlanda qual que é? Não ter esse imposto de sucessão, né, na pessoa física. Então eu posso aplicar nesse ETF irlandês. Não é que estou investindo na Irlanda, é que é custody, como que fala? Domiciliado. Domiciliado exatamente na Irlanda, mas eu consigo investir no mundo inteiro como se fosse um VT da vida, né? Algo parecido, similar. Então tem essa além da vantagem também do que lá no VT no americano é 30% que a gente paga de imposto dos dividendos. Na Irlanda, das empresas americanas é 15%, né? E sem contar que tem de acumulação, que é uma outra vantagem. Pô, é um saco investir em ETF americano e toda vez ficar tendo pinga-pinga, tem gente que adora, mas eu odeio, de você pegar esse pinga-pinga e depois ter que reinvestir. Pô, e ainda pagou imposto. Por que não deixar no de acumulação e deixar essa bola de neve ficar rendendo a mais? Então, eu acho que esse UCITS, né, esses ETFs irlandeses, vieram, é uma classe que vai crescer demais aqui no Brasil. Só falta as instituições começarem a disponibilizar, mas eu acho um baita veículo. Uma Complementando. coisa que a gente não falou, essa questão de acumulação aí, né, cara? Tipo, isso ajuda demais no operacional, né? Porque é muito chato, sei lá, toda vez, e às vezes você esquece, vou fazer, não faz, aí você perde rentabilidade, só perder muita coisa. Então, a tipo, gente a falou sobre isso eficiência que no tem. episódio de dividendos, viu? Dividendos, A episódio, quem não viu eficiência que aí, tem do acumulado é maravilhosa, cara. Complementando o exatamente. que o Kobut falou ali, os ETFs irlandeses, como são conhecidos aqui no Brasil, só que são UCITS, como o termo correto, que nada mais é do que ETFs que foram registrados, domiciliados na Irlanda. A Irlanda ela é uma espécie meio que de paraíso fiscal na Europa, digamos assim, com algumas vantagens fiscais, tributárias, e várias gestoras americanas, as próprias gestoras americanas, a Vanguard, a BlackRock, elas abrem, registram os ETFs lá na Irlanda e oferecem os mesmos ETFs, digamos, que tem nos Estados Unidos, oferecem lá na Irlanda. Então a gente consegue montar carteiras globais, investir no mundo inteiro através dos ETFs irlandeses. E normalmente os ETFs irlandeses, eles são negociados na Bolsa de Londres. Eles podem ser negociados em outras bolsas europeias, né? Por isso que nem todas as corretoras dão acesso aos ETFs irlandeses.
agora que corretoras como a Avenue, a Interactive Brokers, a própria XP também e o BTG vão começar a oferecer final do ano, mas a dificuldade que se tinha no começo era porque a corretora ela precisava acessar a Bolsa de Londres para poder fornecer os ETFs irlandeses aqui para o brasileiro. E a pergunta que a gente sempre recebe também é qual que é a melhor opção, né? ETFs brasileiros, ETFs americanos, ETFs irlandeses. E a minha resposta é sempre a mesma, cara. Depende, cara. Depende do que o cara busca. Eu acho que cada domicílio tem suas vantagens e desvantagens. Uma tem, digamos, tem mais vantagens do que desvantagens, mas no fim vai depender sempre do contexto de vida de cada pessoa, né? Porque uma das vantagens de investir aqui pelo Brasil é a própria, digamos que, facilidade, talvez, num planejamento sucessório, é um mercado que o brasileiro está com mais facilidade de acessar, qualquer advogado aqui já conseguiria resolver algum problema, né? Então, digamos, para quem busca uma simplicidade, talvez, né, uma facilidade sucessória, pode ser que utilize aqui os ETFs com domicílio no Brasil, mas tudo tem um trade-off, né? Tudo tem uma troca, né? Então, a partir do momento que tu acessa os ETFs aqui no Brasil, você tem um custo talvez um pouco maior, como uma taxa de administração, não tem tantas opções quanto de ETFs no exterior. Então, ou seja, a gente vai vendo algumas desvantagens e o investidor precisa colocar tudo na mesa e ver realmente o que o deixa mais tranquilo. Quando ele vai para os Estados Unidos, a gente tem lá um universo de ETFs, né? São mais de 4 mil ETFs disponibilizados nos Estados Unidos. O investidor realmente ele pode investir no que ele quiser de ETFs americanos. As taxas de administrações acabam sendo muito mais baratas, porque é um mercado muito mais competitivo, certo? Só que tem aqueles processos, digamos, aquelas burocracias com relação a talvez um planejamento sucessório, risco de imposto de herança. Claro, a gente tem formas que conseguem minimizar e até mesmo eliminar esses problemas, mas são fatores que todos os investidores devem levar em conta para saber realmente o que faz mais sentido ali para o seu contexto de vida. E complementando do último ponto do FK, os irlandeses também surgem com essa opção, certo, de ser um ETF aí para eliminar esse imposto de herança americano, né, e também oferecer alguns benefícios tributários. Ó, eu resumi aqui em uma palavra cada um, não sei se vocês concordam, mas aqui no Brasil, vai investir no Brasil é mais simples, simplicidade, porque já está aqui na bolsa, já está acostumado mais. Lá fora eu coloquei variedade, nos Estados Unidos, tá, porque lá tem o maior leque possível. E o ETF irlandês, e eu sempre botei eficiência, por ter de acumulação, de não ter o imposto de herança. Botei assim. Boa. E uma diferença também é o seguinte, né? Aqui no Brasil a gente tem ETFs de acumulação, que recebem dividendos e reinvestem automaticamente, e de distribuição. Nos Estados Unidos, por regra local, só existe ETFs de distribuição, salvo algumas exceções que trabalham com opções, mas não vem ao caso. Já na Irlanda, é que nem no Brasil, a gente tem as duas opções, tanto ETFs de acumulação quanto ETFs de distribuição. Então é importante também o investidor entender isso aí, certo? Eu também sou que nem do time do FK, eu prefiro os ETFs de acumulação, principalmente se está numa fase de acumulação, e eu gosto até de fazer uma provocação, porque até mesmo quando eu estiver aposentado, eu só vou querer ETFs de acumulação, porque eu vou gerar minha própria renda, mas isso é um assunto para um outro podcast, né? Dá para ver de renda sem dividendos? Dá para viver de renda sem dividendos, cara. Rapaz, revolucionário, hein? Isso é um tema, a gente já conversou em alguns dos episódios, né? Mas as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso aí, mas isso é um assunto para outros podcasts. Só queria acrescentar um negócio ao tema aí, que eu estava vendo uma palestra do time do BTG de advogados, né? E o cara estava falando lá, porque tem aquele mito, né? Que, pô, vou proteger meu capital e aí eu só vou investir, só posso investir na Interactive Brokers, porque se eu investir na Venme, na XP ou no BTG Global, os caras vão mandar um ofício lá para a XP e vão pegar meu dinheiro. Segundo esse advogado do BTG, não funciona assim, porque a parte global do BTG e do XP está com custodiantes internacionais. Então, não tem essa atravessada, não tem como ele fazer isso. Então, vai ter que passar pelo processo internacional, etc. Então, a sua proteção, ela existe mesmo na XP, no BTG, na Venue, etc. Esse mito não existe, tá? Então, é isso aí que ele colocou. Bom ponto. Ele fala, mas o cara que fundou a Avenue é brasileiro, não sei o quê. Ele falou que não dá, cara. A empresa é internacional. Exatamente. É só para botar medo. Joãozinho, tem mais algum ponto? Eu tenho um ponto ainda aqui, hein? Não vai encerrar o negócio. Vai, fala. Acabou seus pontos? Seus pontos finalizaram. Aqui já foram 9 e o 10º eu reservei para você, Fernando Kobuchi. Esse é bem subjetivo, mas tem a ver com branding, com a marca. Por exemplo, vamos supor que todos os critérios que a gente passou aqui, todos
Deu pau a pau, 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 pau. Daí tem um que é de uma chancela de uma marca super, hiper conhecida, sei lá, Itaú da vida, e uma outra que não é tão conhecida, não tem tanto renome, não tem tantos anos assim de casa. Putz, eu tendo a ficar, por exemplo, com uma marca que está mais sólida, enfim, né? Eu acho que esse branding é importante também, né? Porque não é só a questão técnica dos números, mas também, sei lá, vocês têm isso de brand, que nem roupa, dos ETFs tem essa parada ou não? Só eu que sinto isso. Cara, no meu caso é porque BlackRock, essa coisa aí, então. tudo que eu invisto tá na BlackRock ou na Vanguard ou no UBS. Então, tipo, assim, é difícil alguma coisa fora. A não ser que for alguma coisa mais detalhista, tipo, um fator. Aí, sei lá, uma Avantis, uma Alpha Architect, aí você dá uma olhada ali, AKR e tal. Mas, no Dimensional. geral, tudo que eu invisto já são as grandes. Então, esse trabalho eu nem tenho tanto. E o que ajuda também nessa questão que a gente falou, liquidez, taxa de administração menor, todas essas questões, mais competitividade. Então, tipo, isso ajuda. Na minha opinião, isso ajuda Outra bastante. coisa que ajuda também é que a gente trabalha no meio, mas a gente tem contato com o pessoal das gestoras. E tem algumas gestoras que às vezes não tem contato nenhum. Fala, pô, eu tendo em maionese porque se der algum BO, eu consigo acionar uma pessoa X. Aqui não conheço ninguém. Talvez, sei lá, eu considero um pouco no momento de desempate, assim, por exemplo. Não sei se vocês utilizam isso também, ou subconscientemente vocês podem utilizar também, sei lá. Eu nunca pensei nisso, cara. Não tem nenhuma preferência, não. Para Não, você, dá na mesma, então. Gosto de todas as gestoras. Lançou Gosto de a gestora todas. FK. FK lançou igualzinho o B5, P211 do Itaú. Você vai no do FK ou vai no do Itaú? Não, eu vou naquela que aí eu vou analisar todos esses parâmetros que a gente conversou agora, né? Ah, deu pau Liquidez, a taxa de pau. Todo deu pau a administração. pau. Idêntico. Tudo idêntico. Ele Tem quer FK. ouvir que você fale FK, Geraldo. Fala que é do Não, não, eu FK. quero Ah, que ele vou fale. na do FK, eu vou na do Não, FK. Porque eu eu quero tenho o que ele fale. WhatsApp do dono, Não, sacou? eu quero que ele fale do Itaú, porque o Itaú tem muito mais nome, muito mais história do que eu. Que E aí, Ah, isso, cara? Mas eu não, ligo pra você, Cobut. Olha lá, ó, track R aí, Cobut, caramba. não, não não, tem essa aderência aí, cara, tá fora da cota. não, então, enfim, mas e às vezes tem um que são duas grandes marcas. Pô, já escolhi um para um índice, nesse outro que estava pau a pau, eu tendo a escolher a outra gestora, mas para diversificação. Eu não tento concentrar. Se eu tenho a opção de diversificar da gestora, às vezes eu procuro diversificar também a gestora. Eu não sei se vocês tendem a fazer isso. Fala assim, pô, eu não quero ficar muito Não, concentrado numa cara. gestora só. Ou É, mas né, Cara, é eu vou fazer interessante, é assim, bem ó. interessante. Uma coisa tá por interessante agora fora. da. Sozinho vai contra. Tá bom. Não, mas Hum, aqui, a gestora pode quebrar porque eu não perdi meus ativos. Mas é um negócio que me é a Pô, BlackRock com seus 3 trilhões mas se eu tenho já vai quebrar, né? BlackRock e tenho Vanguard, não sei o quê, não é melhor do que estar só numa gestora? Não, Não? Cara, isso pra não, mim não, Eu me é sinto mais indiferente. tranquilo. pra mim é É diferente. indiferente, é É diferente? indiferente. Ah, se o Tá. preço for o mesmo, eu faria isso também. Quanto Isso, mais os outros antiprágil pra mim, itens melhor, já cara. englobam. Eu acho que os outros itens já englobam automaticamente. Ah, entendi, já puxa isso. Tá. Porque imagina, liquidez, pô, será que o FK B5 P211 ia ter Exato, exato. Tá liquidez bom. Já vai estar. suficiente? Mas às vezes não é o Assim? FK contra o Itaú, é Bradesco contra Itaú. Pau a pau, não sei o quê. E aí? Entendeu? Não sei. Mas isso Vamos aí Mas é. essa ver. marca, esse nome das gestoras aí, eu lembrei agora porque algumas pessoas ficam com receio de investir em ETFs irlandeses. Quando eu falo, não, mas os ETFs são da Vanguard e da BlackRock, as pessoas, tá, então parece que Ah, elas já ficam exato. mais tranquilas, tá ligado? Porque, ETF irlandês parece um é, negócio do submundo. Putz, pô, na Irlanda, cara, na ninguém fala, Irlanda. não sei o quê. Isso aí vai dar uma É, bucha tremenda. Ah, mas é a Vanguard que tá por trás? A Black. os caras, a galera fica mais Tranquiliza. tranquila. Você vê como o É, brand é importante. Você fala assim, o FK que tá por trás desse ETF irlandês. Foda, tipo, aí que e os caras acham, pô, aí não tem como, entendeu? Por isso que o nome forte eu acho que conta muito. eu Não, compraria o ETF irlandês do FK. Mas Bom, então, pessoal, pô, eu queria que esse excelente episódio eu queria fechar. Primeiro, pedindo para você que gosta já e acompanha o nosso 15º episódio do Stop Loss, que você compartilhe com aquele seu amigo que se beneficiaria com os conhecimentos que a gente
tanto pesquisa e aplica aqui no nosso dia a dia e que com certeza a gente quer que faça diferença, trazer a ciência financeira mesmo para o público em geral. E para seja você um investidor ou um profissional dos investimentos. E aqui a nossa preocupação é realmente disseminar isso, a ciência financeira. Então compartilha, siga lá a nossa página no Instagram, Kobuchi. Curta, né? Se inscreva, clica no sininho. Sininho é importantíssimo para receber a notificação quando manda o vídeo, né? Exatamente. Não só vídeo novo, mas agora a gente também está lançando pílulas lá, vídeos mais curtos com ideias importantes. E olha só, eu não vou dar spoiler, mas vem novidade excelente por aí, que eu acho que vocês vão gostar. E eu queria muito rapidamente, passar pelo nosso framework aqui, cada um com uma frase. Então, você não estava ensaiado. Calma, eu vou fazer. Eu estava ensaiado. Não, eu não vou passar para vocês. Vocês são prolixos. Eu vou falar. Número um, ticker. Ticker é só o código do ETF, não diz nada sobre o que você está comprando, que é o que eu falei lá no começo. Não é o nome do produto. Não compre pelo ticker. Índice de referência. Aí sim, para entender o ETF, primeiro entenda o índice e o que ele replica. São regras, entenda as regras. Estratégia. Cada ETF tem um papel diferente na carteira, seja ele core, setorial, fatorial, temático, jamais. E isso define o tipo de exposição. Número 4. Não, jamais número aí de empresas. Quantidade de empresas. Você tem que ser imparcial, você é o host. Como você está tomando partido? Quantidade de empresas. Número de empresas. Quanto mais empresas, mais amplo, maior a diversificação. Menor o risco específico. Top 10 posições. Essa nem todo mundo concordou. Se for amplo, você talvez não precise se preocupar tanto, mas pensar aí, 10 maiores empresas, talvez só por curiosidade, quanto elas ocupam? Número 6, esse é importantíssimo, ninguém discordou. Taxa de administração. Quanto você vai deixar na mesa para o gestor? E é aquele framework, aquela graduação aí que o Geraldo falou, quanto mais amplo, menor deve ser a taxa de administração. Liquidez e market maker. Liquidez baixa, aumenta o custo, entrar e sair, mas também nós temos o nosso formador de mercado que acaba atenuando isso aí. E esse é uma grande vantagem do ETF. Número 8, já finalizando, tracking error. Um bom ETF replica o índice com precisão. Quanto menor o tracking error, que é o que ele se distancia do índice, melhor. Por fim, 9, domicílio. Onde o ETF é registrado, influencia taxas, tributação e sucessão. Então, o domicílio precisa fazer sentido para o investidor. Então, pesquise também sobre isso. O que vocês acharam aí desse breve, muito breve resumo? Melhor host do Stop Loss, tá doido. Espetacular, mas você esqueceu de 2, né? Qual? O seu eu nem considerei. O seu de branding. Não é. O seu tá fora, o seu é clandestino, cara. Mas o outro super importante você não considerou, né? Qual? Rentabilidade e aluguel dos ativos. Faz uma frase aí de bate-pronto agora. Com rentabilidade mostra o espelho, o que já aconteceu, mas é importante para você se embasar aí. Até porque você pode ter, com o aluguel dos ativos, um desempenho melhor do que o próprio índice. Então, o aluguel vai estar aí. Posso fazer um marketing aqui rapidinho antes de encerrar? Vai. Eu recebi aqui, a Fernanda Capelli me mandou uma mensagem no WhatsApp do Prêmio ABAI de 2025 do melhor assessor de ETFs. E eu acho que ela está me ligando aqui para falar que eu fui um dos finalistas do assessor que especialista em ETFs. E aí aproveitar, não sei quando vai lançar esse vídeo, eu vou deixar, a produção vai colocar o link dessa premiação do ABAI aqui embaixo para a galera votar e no meu nome para falar, pô, o Kobuchi é o melhor assessor, não sei o quê. E quem votar, o que eu estou fazendo para as pessoas? Me mandar um print no Instagram e tudo mais, que eu vou fazer uma aula de 1 hora sobre ETFs, o Beabá, etc., para essa turma aí, que mesmo eu ganhando ou não ganhando, eu vou fazer essa 1 horinha para separar a turma, para fazer um Zoom especial para eles. Então, enfim,
É só para falar que provavelmente eu tô no finalistas aí pra galera votar. Eu agradeço a essa força aí. Vocês também, viu? Vocês 3 aí que estão aqui. Pô, E já votei 20 vezes, cara. Não, mas então rolou a primeira votação. Ah, Daí agora vai como ser a segunda reinicia? inicia do zero. E aí vocês precisam votar de novo, entendeu? Então, esse foi um episódio muito prático para que você possa realmente ter um passo a passo de como escolher os ETFs que mais fazem sentido para a sua realidade. Espero que tenham gostado. Deixa aí o like, sininho, compartilha. E para finalizar, a pílula de hoje é o seguinte. A frase do Sertilanges. E tem muito a ver com esse episódio didático de hoje. Para quem ouve com atenção, uma só palavra pode ser um oráculo. Um abraço, pessoal. Até a próxima.